E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Bom? Mateus, capítulo 15. Nós vamos falar sobre pureza interior, ok? E o texto base nosso são os versículos 8 e 9, tá? Diz assim o texto: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus falando. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Quero orar por isso. Senhor, aqui está a tua palavra e nós vamos lê-la, vamos estudá-la. Pedimos que o Senhor nos ajude para que fique claro ao nosso coração, apesar da nossa limitação, que teu Espírito nos ilumine, Senhor, para que a gente seja impactado por esse ensino, transformando a nossa vida dia após dia. Esse é o nosso desejo, nós fazemos isso em nome de Jesus, amém. Semana passada eu falei com vocês um pouco sobre o capítulo 7 de Mateus, vocês vão recordar, quando Jesus, através do Sermão do Monte, ou Mateus, no caso, escrevendo o Sermão do Monte, mostrando os atos, a vida de Jesus, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus fala para 3 públicos diferentes, né? Então ele começa o Sermão do Monte dizendo que as pessoas precisavam ser simples, humildes de espírito, as pessoas precisavam chorar, porque felizes os que choram, pois serão consolados. Diz também que os crentes precisam ser humildes, ter fome e sede de justiça, serem misericordiosos e ter o coração puro. Além disso, precisam promover a paz e naturalmente serão perseguidos por causa da justiça de Deus, né? E é interessante a gente perceber, a gente viu semana passada, que Jesus está falando dele, esse é o testemunho dele. Ele fala que aqueles que estão nele serão assim, aqueles que estão em Cristo são felizes porque seguem os passos do seu mestre. E aí você vai lembrar que o texto de Mateus é um texto escrito para judeus, né? O público-alvo são judeus, falando de um rei, mas que os judeus esperavam um Messias que não é o Messias que Jesus é. Eles esperavam um Messias social, um rei poderoso socialmente e politicamente, para que libertassem o povo, para que libertasse o povo da perseguição do Império Romano, né? Do poder do Império Romano. Tanto que os judeus vão levar Jesus lá no final, perto da sua crucificação, para o imperador romano, né? Dizendo, olha aí, está dizendo que é rei, né? Uma afronta a você, o imperador, e um perigo para você, imperador, e para o teu reino, né? Então Jesus não veio como esse Messias esperado. O Messias dele era aquele que ia libertá-los do Império Romano. Mas Jesus veio como um Messias humilde, simples, tá? Que os libertaria não do Império Romano, mas os libertaria do poder do pecado, da escravidão do pecado. E foi exatamente isso que os judeus não entenderam. E por conta da falta desse entendimento, eles usaram a lei, as regras do judaísmo, para que eles tivessem uma pureza interior. E no capítulo 7, Jesus está dizendo assim, não é através da lei que vocês vão conseguir ter pureza interior. Sabe por quê? Porque vocês não vão conseguir cumprir toda a lei. Cabe aqui um parênteses da gente lembrar que os judeus achavam que a lei servia ou serve para que eles, cumprindo toda ela, eles pudessem agradar a Deus. Então por isso que eles desejavam decorar toda a lei. Então um bom judeu, um bom fariseu decorava todos os 5 primeiros livros. Eles recitavam do versículo 1 de Gênesis até o final
decorado, e passava esse ensinamento, a forma de decorar de pai para filho, gerações pós gerações, porque quanto mais você lembrar e conhecer decoradamente, mais fácil você cumprir. Mas isso não aconteceu. Os judeus não conseguiam cumprir toda a lei. E aí no capítulo 6 de Mateus, ele vai ensinar como isso acontece. Lembra? Ele vai falar sobre o adultério, por exemplo. Ele vai dizer: vocês ouviram que a lei falou que vocês não podem adulterar, porque isso é condenável por Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês olharem com o coração impuro para uma outra pessoa, para uma outra mulher, no caso ele falando para os judeus homens, ele vai dizer: olha, se você olhar com um coração impuro, uma intenção impura para uma outra mulher, você já adulterou com ela. E aí ele vai dando vários exemplos, né? Ele vai dando exemplo sobre caminhar com outra pessoa, né? Relacionamento com outra pessoa. Ele vai falar de como administrar o dinheiro. Ele vai falar vários exemplos e dizendo assim, que a vontade de Jesus, ou a mensagem de Jesus, ela era muito mais, ela era precisa em relação à lei. Ele trazia o verdadeiro significado da lei. Tanto que ele, no final do Sermão do Monte, ali mais para o versículo 15 talvez, ele vai dizer assim: eu cumpri a lei. Não pense que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir. E ele realmente cumpriu a lei. E aí ele começa a dar todos esses exemplos, mostrando que o judeu não conseguiria cumprir a lei. E lá na frente ele vai dar a mensagem ao terceiro público-alvo. Ele vai falar para aquela multidão que seguia-o, que não era discípulo, que não era judeu. Então ele vai falar dos dois caminhos, as duas portas, né? Ele vai falar das duas casas, a casa que é construída sobre a rocha e sobre a areia, né? Então ele vai dar aqueles paralelos para mostrar que é possível cumprir a lei, entre aspas, quando você está em Cristo. Porque é Cristo cumprindo em você, porque jamais nós seríamos capazes de sermos perfeitos por nós mesmos, por nossas próprias obras. É exatamente essa a crítica que ele faz aos fariseus, né, aos líderes ali dos judeus, né? Então a gente percebeu isso acontecendo no capítulo 5, 6 e 7, falando sobre pureza interior, os caminhos que os judeus levavam para cumprir os mandamentos de Deus. Agora, como eles não conseguiam cumprir, eles começavam a criar outras regras ou outros costumes próprios para facilitar o cumprimento da lei. Então eles eram tão rigorosos e tão determinados que eles começaram a criar subterfúgios, outras regras, outras formas de cumprir aquilo que eles não estavam cumprindo sozinhos, né? Então é sobre isso que o texto fala. Jesus está fazendo uma crítica aos judeus, dizendo que eles honram com os lábios, falam que amam, falam que servem, falam que adoram, mas o coração deles está longe de Cristo. Está afirmado, está focado na autojustificação. Então eles usavam a lei como um instrumento para essa autojustificação. E ele vai dizer que a adoração dos fariseus era uma farsa, porque era baseada em seus próprios princípios, pois ensinam ideias que são humanas, como se fossem os próprios mandamentos divinos. Agora eu quero falar um pouquinho do contexto, do como chegou até aqui o judaísmo, para você entender um pouquinho mais qual a profundidade do que Jesus está ensinando, tá? Você vai lembrar que depois do período de Juízes, no Antigo Testamento, quando Deus levantava um juiz para justificar o povo, aí esse juiz morria, o povo caía em desgraça de novo, e Deus levantava um outro juiz, e aí justificava o povo, e isso sucessivamente. Veio um período de reis,
Então Israel, insatisfeito de andar no deserto e falar assim, dependente de Deus. Não, a gente quer um rei como os outros povos têm, alguém aqui entre nós. Você vai lembrar que Moisés subia ao monte, para conversar com Deus e trazia a mensagem para o povo, e o povo queria um rei ali, presente com eles. Então, finalmente, Samuel, conversando com Deus, Deus falou assim, não, pode libera para que eles escolham um rei entre eles. Lançaram a sorte, e aí caiu sobre Saul, e foi um rei péssimo para Israel. Israel sofreu muito por causa desse reinado. Então Deus falou, agora eu vou escolher um rei segundo o meu coração. Por isso que Davi é chamado um rei segundo o coração de Deus. Então Deus escolheu Davi, e por causa das decisões de Davi também, dentro da soberania de Deus, Davi também pecou, errou, e o seu reinado também terminou como uma desgraça total. Depois disso, o filho de Davi o sucedeu, Salomão, e o seu reinado também foi pior ainda, porque ele aceitou, ou ele acolheu diversas concubinas, diversas mulheres para o seu reino, e essas mulheres eram suas mulheres, e essas mulheres trouxeram costumes dos seus povos. Então começou uma série de confusões entre as mulheres, trouxeram outros deuses, ele permitiu que os deuses entrassem dentro do seu reinado, e se proliferou uma quantidade enorme de deuses entre o povo por causa dessa mistura com outros povos, coisa que a lei condenava. Deus condenava isso, não queria que isso acontecesse, exigia a exclusividade do seu povo. Então o reinado de Salomão foi uma desgraça total. Após isso, quem assumiu foi o seu filho, Roboão. Então ele assumiu o reinado, mas uma grande parcela de Israel, 10 tribos das 12, não queriam ter Roboão como rei, porque ele foi tão injusto com o povo quanto Salomão. Cobrou tanto quanto imposto, até mais imposto que Salomão cobrava. Então o povo indignado fugiu para o norte e escolheram Jeroboão para ser o seu rei, trocando em miúdos. Após isso, nós temos um império, dois impérios, dois reinados: o reino do norte, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, chamado Reino de Judá, ok? Então os dois, paralelamente, viviam no deserto, viviam na região do mar Mediterrâneo, na região onde é Jerusalém hoje. Jerusalém no reino do norte, no reino do sul, aliás, desculpe, e o reino do norte sempre rivalizando com Israel, porque todo o povo tinha que vir para Jerusalém para oferecer holocausto, perdão dos pecados, oferecer todos os rituais exigidos pela lei. Eles tinham que sair de lá, e isso vinha dinheiro para cá. Não dava para o cara sair lá de cima, trazer um animalzinho até aqui, porque ele chegaria ali manco, com um problema de saúde e tal. Então eles compravam em frente ao local, de adoração, e ali mesmo já faziam um sacrifício, levavam para o sacerdote, faziam um sacrifício. Então o reino de Israel, o reino do norte, percebendo isso, criou duas capitais, para que o rei Jeroboão, para que o povo do norte ficasse no norte e adorasse ali nas duas capitais. Jerusalém era a capital política e também religiosa. Eles criaram uma capital política e uma religiosa em dois extremos da região. Isso não foi suficiente para o rei Jeroboão. Ele construiu dois bezerros de ouro e colocou em cada capital. Então o povo fazia romaria para essas duas capitais no reino do norte, e foi ensinado para o povo que esses bezerros de ouro foi quem livrou o povo do Egito, ok? Então, por conta disso, o reino do norte, você vai perceber aqui, está aqui um pouquinho antes. O reino do norte de Israel tiveram vários reis, está vendo? Depois de Jeroboão, vários reis, até chegar em Oséias. Todos eles foram ruins aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus. Todos eles foram maus reis. Se misturaram com outros povos, adoraram outros deuses. Todos os reinos deles caíram por terra. No reino do sul, alguns eram bons,
outros ruins, mas mesmo assim o final foi de muitos reis ruins, né? Nesse período entre o rei de Jotão, Acás, Ezequias e Manassés, houve um profeta chamado Isaías, um profeta pré-exílico, ou seja, você vai lembrar que os dois reinos foram tendo vários reis durante a história, e o final do reino do norte foram invadidos pelos assírios, invadiram e destruíram o reino do norte, dizimaram, acabaram com o reino, mataram todo mundo, criança, animal, mulher, homem, destruíram. E o reino do sul, que ainda ia cambaleando, até que foi preservado durante um tempo, mas logo Isaías, profetizando, diz: olha, vocês vão se acabar, porque vocês são hipócritas. E aí vem o nosso texto, que Jesus está nos lembrando. É um texto de Isaías, capítulo 29. Abre a sua Bíblia. Isaías, capítulo 29. Versículo 13. Diz assim o texto: portanto o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens, né? Deus usando o profeta Isaías para demonstrar o quão seria calamitoso ou calamitosa a vida do povo num futuro próximo, dizendo: olha, o que aguarda vocês é destruição. E o que aconteceu foi exatamente isso, porque o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu o reino do sul e destruiu também todo Jerusalém, destruiu o templo, destruiu o povo, matou, dizimou e levou uma parcela desse povo cativo para Babilônia. Antes que eles fossem cativos na Babilônia, um profeta disse: vai acontecer isso, acertem a vida de vocês. Veja no versículo 3 do capítulo 29 de Isaías: serei seu inimigo, Deus falou, cercarei Jerusalém e atacarei seus muros. Olha o versículo 5: de repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados como o mais fino pó. Versículo 9: estão espantados? Não acreditam? Continuem cegos, se quiserem, então estão entorpecidos, mas não é pelo vinho, cambaleiam, mas não é pela bebida forte, é porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo, fechou os olhos dos seus profetas e videntes. Versículo 14b: a sabedoria dos sábios passará e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão. Dizem: o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos! Ele é o oleiro, e certamente é maior que vocês, o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou: ele não me fez? Pode o vaso dizer: o oleiro não sabe o que faz? Versículo 21b: o mesmo acontecerá aos que trapaceiam para perverter a justiça e contam mentira para destruir os inocentes. A partir do 30 você vai ver a inútil aliança entre Judá e o Egito. Mesmo assim, Judá
fazendo alianças com povos que não são os povos de Deus. A grande mensagem de Isaías para o povo de Israel é: o Salvador e Rei está vindo para Israel. E é interessante que é a mesma mensagem do livro de Mateus, né? O Salvador e Rei vem. Está aqui entre vocês. Mas vocês não me adoram com o coração de vocês. Vocês estão apegados às regras que são próprias do coração de vocês. Tá? Todo esse contexto se encontra em 2 Reis 15, capítulo 15 até o 21, você pode estudar isso em casa. Agora, a denúncia contra Israel virá dores para Judá. E essas dores virão porque vocês são hipócritas e porque vocês fizeram uma aliança com o Egito. Veja, como surgiu tal ênfase em questões em parte alguma prescritas na lei, e a negligência à essência da lei? Como surgiu isso? Eu quero ler um trecho para vocês entenderem um pouquinho como isso surgiu. A destruição do templo e o cativeiro babilônico haviam chegado violentamente aos judeus. As pessoas tementes a Deus que havia entre eles compreenderam que o que lhes sobreviera foi o resultado do seu afastamento do Senhor, seu Deus. Durante o exílio, homens como Ezequiel e Daniel assinalaram o caminho. Logo depois do retorno do remanescente, ou logo depois que o povo retornou para Israel, para reconstruir, quando foram liberados de Nabucodonosor, libertos por Nabucodonosor, Esdras é descrito como um escriba versado na lei de Moisés, e por algum tempo tudo ia bem para Israel. Depois de algum tempo, gradualmente apareceram homens, os fariseus, anteriormente descritos, e especialmente seus escribas, que eram aquelas pessoas que copiavam o material que eles tinham escrito, né? Eram profissionais que faziam essas cópias dos escritos, que fizeram promulgação de regulamentos aparentemente baseados na lei. Então eles usaram a repetição e começaram a escrever um material aparentemente que corroborava com a lei. Veja, deleitaram-se nisso e o transformaram em seu passatempo. Começaram a ditar regras simplesmente com o propósito de ditar regras. Então veja, os fariseus, os líderes dos judeus, começaram a ditar regras porque tinham coisas que aconteciam em Israel que não os agradavam. Deus não impunha essas regras sobre o povo, mas eles colocavam porque ainda não estava do jeito que eles queriam. Além disso, o método de ensino primordialmente adotado era o da repetição. Então eles insistiam na repetição para que as coisas acontecessem conforme eles queriam. Então, não satisfeito com a Bíblia hebraica, com o material que eles tinham, né? Então eles tinham o Pentateuco e tinham mais 2 materiais que eles chamavam de escritos, tinham os Salmos, né? Tinham os materiais históricos, né? E eles criaram a Mishnah, né? O que era? Aqui eu deixei uma foto só para vocês terem uma ideia como é dentro, né? Então é tipo uma enciclopédia, né? Vamos dizer assim. Então, como praticar a lei que a gente não conhece? Então vamos criar algumas regras para a gente melhorar esse negócio aí que não está bem feito, né? Então, é bem notório e é o fato de que a Mishnah consiste em das decisões dos sábios, as decisões deles sobre muitos casos particulares. Então, tinha alguns casos em Israel que a lei não dizia como deveria se comportar, ou eles não conseguiam
efetivamente cumprir, então eles criaram regras deles mesmos para facilitar. E também as elucidações dos textos básicos do Pentateuco. Então eles criaram como se fosse um comentário do material que eles tinham, mas fazendo adaptações segundo as suas próprias vontades, né? E assim, por exemplo, um dos tratados da ordem, por exemplo, lavagens, tem algo a dizer acerca da lavagem das mãos. Então eles tinham, dentro desse material dele, do Mishnah, a questão de lavar as mãos. Como lavar as mãos? E é justamente essa discussão aqui. Desculpe dar tanta volta, mas para você entender um contexto, é exatamente essa discussão no capítulo 15 de Mateus. Vamos estender esse nosso texto só um pouquinho, para você ver o que está acontecendo ao redor desse nosso texto, tá? Então, olha lá, capítulo 15, versículo 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram. Você vai lembrar que os fariseus, eles não tinham uma boa intenção nesses questionamentos com Jesus. Eles queriam criar uma pegadinha para ver Jesus se contradizer na lei. E nessa contradição eles diminuírem ou prenderem a Jesus ou sugerir uma prisão por causa de uma blasfêmia ou coisa parecida, ok? Então, versículo 2: por que seus discípulos, eles perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Veja, do que eles estão falando? Da lei judaica? Não. Eles estão falando da tradição que hoje é conhecida por Mishnah, do livro adicional à Bíblia deles, vamos dizer assim, que tinha as regras que são próprias dos fariseus. Pô, os discípulos de vocês estão pegando no alimento sem lavar a mão. Por que eles estão fazendo isso? E veja que o questionamento não é por causa de higiene, é por causa de uma purificação cerimonial. Eles exigiam que os judeus ou as pessoas, antes de comer, elas tinham que lavar as mãos cerimonialmente. Mas quem disse que eles estavam fazendo uma cerimônia judaica naquele momento? Então eles estão questionando Jesus baseado nas suas regras, não naquilo que a lei exigia, ok? Então o versículo 4 diz, pois Deus ordenou, versículo 3, versículo 3, Jesus respondeu para eles, e por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? E aí Jesus não fala das tradições deles, né? Não fala que o norte é a tradição dele, mas diz, a tradição de vocês desrespeita a lei de Deus, que é o que vocês tinham que estar cumprindo, que era o que vocês tinham que estar seguindo. Vocês estão desobedecendo a lei de Deus por causa das regras que vocês estão criando. Pois Deus ordenou, honre o seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou a sua mãe será executado, morto. Versículo 5, em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser ao seu pai, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Os judeus tinham uma regra particular, a respeito do dinheiro. Eles diziam, olha, não vou ajudar os pais. Por quê? Porque eu criei uma regra que eu tenho que ser farisaico, e agora no sentido pejorativo eu estou dizendo, farisaico aquele que diz que faz, mas não faz. Eu vou dar isso para Deus, eu prometi para dar para Deus, então não posso ajudar o meu pai. Sabe aquela história que a gente cria de, eu dou o dízimo, mas eu não posso contribuir com alguém, não posso ofertar para alguém. Tem alguns pastores que ensinam isso. Pastor, tem um missionário que está passando necessidade ali, e é muita dificuldade mesmo, ele é um amigo meu, eu não tenho condições de dar mais,
Então, eu poderia, ao invés de trazer aqui 10%, eu poderia trazer 5% e os outros 5 dó para ele? Não, irmão. Tem que trazer todos os dias uma casa do tesouro, como dizem em Malaquias. As pessoas ensinam isso, pois é justamente isso que Jesus está condenando nesse texto. Você consegue perceber isso, querido? Regras criadas por homens. Regras criadas por homens. Veja na sequência: dá a Deus aquilo que teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Isso há 600 e poucos anos atrás, viu? Isaías escreveu isso aqui. Eu ia falar Jesaías já. Versículo 10, na sequência do texto, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Sabe aquela história que alguém diz assim: pastor, você ofendeu, você escandalizou aquele irmão mais velho quando você veio de bermuda para a igreja. O irmão está escandalizado com o senhor, porque você veio de bermuda e não pode vir de bermuda para a igreja. O pastor não pode pregar de bermuda. Quem disse? Quem disse que não pode usar bermuda? Tem igreja que se você não for de gravata, você não pode subir no púlpito. Quem disse isso? O pastor tem que usar terno e gravata. Quem disse isso aí? A irmã que não usar a saia até o tornozelo está em pecado. Quem disse isso? Do mesmo modo que eu estabelecer um outro padrão, ou seja, não pode tudo, isso também está errado. Quem disse? O certo é você ter decência, ordem, e você ter o bom senso, né? Entender que você não está na igreja ou em lugar nenhum para mostrar partes do seu corpo, nem no Facebook. Você tem que cuidar com isso. Porque, parafraseando, isso não é novidade, o Facebook fala o que o coração está cheio, né? Então tome cuidado com isso. Você tem que se preservar, você tem que se guardar. Então você tem que ter o bom senso. Mas veja que eu dizer assim, não, a partir de hoje, essa igreja é a igreja das bermudas, só entra, é o triângulo, o quadrado das bermudas, só entra aqui quem vier de bermuda, é uma regra agora da nossa igreja, porque nós somos legais, somos cools, somos descolados. Isso também é uma regra humana. Se o cara vier de terno e gravata, eu tenho que respeitar o gosto dele. Por que eu vou rir dele? Eu não posso dizer, é errado vir nessa igreja de terno e gravata, porque a gente é descolado, não é isso. Aí a gente está impondo uma regra humana também para ele. Veja que Jesus está condenando isso. Então ele fala sobre a comida, porque isso também era um tabu em Israel, o povo de Israel. Come comida oferecida, come comida, carne de porco, o que pode, o que não pode. Nós não fazemos isso hoje em dia? Semana Santa, o que a gente come? Por quê? Come carne? Por que a gente come peixe no dia lá? Como chama aquele dia? Sexta-feira Santa. Por que a gente come peixe? Por que não pode comer carne? De onde vem isso? Jesus está condenando essas regras criadas pelos homens. Versículo 32, então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu? Jesus respondeu no versículo 13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ele está falando de quem? Dos fariseus. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. Você já viu um cego guiando um cego? Você já viu uma pessoa que não anda de bicicleta ensinando uma que também não sabe andar?
Você já viu uma pessoa que não sabe dirigir, trabalhando numa autoescola, ensinando outras pessoas a dirigir? Não, né, gente? Não é? Não. Você já viu um ateu ensinando Bíblia? Não. É? Versículo 14: portanto não faça caso deles, são guias de cegos, e se um cego conduzir o outro, ambos cairão numa vala. Versículo 15: então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. E ainda, ele respondeu no versículo 16: ainda não entendem? Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para onde? Para aí mesmo. Esgota, né? Vira uma massa não reaproveitável, né? Desce pelo esgoto da tua casa, do teu prédio, e vai embora, você nunca mais vê, né? Não deve ver, né? Vai embora, né? Versículo 18: mas as palavras vêm do coração, e é isso que contamina, pois do coração vêm maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não contamina ninguém. São regras próprias criadas pelos homens. Agora veja, que não parou no Mishnah, ok? Eles tinham a Bíblia, depois eles escreveram o Mishnah. Depois do Mishnah, que é repetir, quer dizer repetir, eles escreveram a Gemara, que quer dizer completar a Mishnah. Não, a Mishnah está pronta, mas a gente precisa colocar mais regras, adicionar mais regras, porque ainda não está bom. Então criaram a Gemara, e depois do Gemara criaram o quê? O tal do Talmud, que quer dizer aprender. Tudo isso para adicionar regra e fardo para os judeus. E eles sabem que a única coisa para eles que eles têm, que é inspirada, é a revelação de Deus. O resto foi adições humanas. Tem pouca adição humana, gente? A coleção que é o Talmud. Tem pouco ensino humano? À luz dessa literatura que a gente viu, uns poucos pontos se tornam claros. O primeiro deles é: a crítica dos fariseus e escribas não tem nada a ver com a higiene. Esses homens não subentendiam que Jesus estava permitindo que os discípulos comessem com as mãos sujas. Pode comer com a mão suja, não tem problema. Vocês não se tornarão impuros por conta disso, porque o que as pessoas comem não tornam as pessoas impuras, mesmo que esteja sujo. Jesus está falando de uma impureza que passa de cerimoniais de limpeza física. Ele está falando de uma impureza que tem no interior do ser humano, que nenhuma lei é capaz de limpar. Somente uma pessoa, que logo subiria na cruz, morreria, e com a sua ressurreição ao terceiro dia seria capaz de limpar o interior do ser humano. Nenhuma regra era capaz. A expressão quando comem pão, com referência à comida principal, simplesmente significa quando participam de uma refeição. Então ele está dizendo que qualquer refeição, não necessariamente comer só o pão, qualquer refeição teria que ser com as mãos lavadas ritualisticamente. Veja o que o William Hendrickson falou sobre essa passagem. Ele diz o seguinte: com base na tradição dos anciãos, ainda não escrita,
mas que subsequentemente foi escrita, ou seja, eles tinham as tradições, logo escreveriam Mishnah, Gemara e tudo mais, Talmud, né? Esses fariseus escribas eram de opinião que todo e qualquer contato com um gentil, por exemplo, ao roçar nele na rua, esbarrar, ou no mercado, ou casualmente tocar num objeto a ele pertencente, era um impedimento para o culto na sinagoga ou no templo. A lavagem de mãos para eles não era simplesmente uma questão de estar sujo ou não. É porque, para que eles não corressem o risco de desagradar a Deus, eles criaram a regra que toda vez que eles tocassem num gentio na rua ou em outra pessoa, eles tinham que lavar a mão para cerimonialmente estar puro. Mas onde diz isso? Porque na lei não diz isso. Eram regras deles mesmos, que eles criaram para aumentar o fardo sobre as pessoas. Isso explica a crítica de Jesus. Esses homens estavam muito mais preocupados com a tradição dos seus anciãos ou dos seus mais velhos do que com a palavra de Deus. Substituíam a genuína piedade pelo mero legalismo. A atitude de coração e mente pela conformidade externa da tradição e a alegre obediência pela torturante escrupulosidade. Tá? Então eles trocavam aquilo que era realmente um processo de purificação, de santificação, por causa de suas próprias regras, né? Eu vou concluir, mas eu quero falar um pouquinho sobre as minhas conclusões sobre esse texto. Eu escrevi um texto aqui rápido. Podemos fazer o mesmo que os fariseus. Podemos criar regras humanas para facilitar a vontade de Deus. Mas isso é terrivelmente prejudicial para você e para o reino, para o evangelho. E impossibilita o relacionamento saudável com Deus. Quando colocamos regras a mais, adicionamos costumes à vida da igreja que não são bíblicos e não têm relação com a vontade de Deus. Por exemplo, o primeiro grupo de coisas que a gente cria estão relacionados a usos e costumes. Tá? Muitos cristãos hoje estão vivendo por meio de usos e costumes muito mais do que por conhecer a verdadeira vontade de Deus para as suas vidas. Tá? Estão se cercando de coisas criadas pela igreja, por homens, por uma religião. Estão se perdendo no seu relacionamento com Deus. Veja, que eu não considero o cristianismo uma religião. Falei isso semana passada. Religião vem do latim religare, que é a ideia de que o homem cria um meio para que ele se religue a Deus. E o cristianismo não é isso. O cristianismo não é isso. Todas as outras religiões, o seu cabeça foi um homem que morreu e continua morto. Todos eles, todos os líderes religiosos. O nosso cristianismo não foi criado por um homem. É o plano de Deus para a humanidade. Em nenhum momento a gente consegue criar regras para que a gente se torne mais cristão, mais puro, mais santo. A gente não consegue isso. Não é uma roupa, não é um adereço no cabelo, não é um chapéu, não é um boné. Nada disso nos tira a santidade que Deus nos dá. Você entende isso, querido? Não é o tamanho da saia que torna você mais santo ou não. Você entende isso? Então, talvez você com a saia no tornozelo, você seja mais cara de pau e menos obediente a Cristo
do que usa uma saia no joelho. Isso não é uma referência para a gente. Você que tem o cabelão comprido e você que cortou curtinho, não tem santidade no tamanho do cabelo. Você consegue entender isso, querido? Usos e costumes, nós criamos e nos embaraçamos nos nossos próprios usos e costumes. A segunda coisa que está relacionada aos usos e costumes é estilo de roupa, estilo de pessoa. Quem diz que o crente tem um padrão específico? Nós falamos sobre isso semana passada, né? Por exemplo, a tatuagem, né? Que muita gente condena a tatuagem por causa do capítulo 9 de Levítico, que é a lei para Israel. Mas nos versículos anteriores fala que o homem não pode cortar a barba. Então, se não pode marcar o corpo, o homem não pode cortar a barba, tem que fazer como o judeu. E as outras 615 leis você tem que obedecer também. Então, o que Jesus está condenando, tanto lá no Sermão do Monte quanto aqui, não é pela lei e nem pelas regras de vocês. Isso se o capítulo 19 estivesse falando sobre tatuagem, o que não está. Está falando sobre marcas que os povos pagãos faziam, cortes na pele, em adoração aos seus deuses. Imagino que ninguém aqui está fazendo uma tatuagem por adoração ao rei. Mas eu entendo que a gente deve ter uma preocupação, sim, que todos esses adornos, seja uma tatuagem, seja um corte de cabelo, seja um perfume, seja um estilo de roupa, seja um estilo de ser, um jeito de ser, tudo isso não é pecado, mas isso pode revelar algo que está lá no nosso interior. Ok? Isso pode revelar que o nosso coração, o nosso interior não está bem. Então a gente precisa ter dois cuidados. Primeiro, quem está fazendo todos esses adornos, olhar para o próprio coração, e aqueles que estão vendo, não julgar a pessoa achando que a pessoa não é crente por causa justamente do corte de cabelo ou a roupa que veste. Cuidado com isso, tá bom, querido? Porque você vai se tornar como um fariseu. Você vai colocar regra que a Bíblia não põe. E aí, por causa de uma falta de estudo correto do texto, você prega o texto dizendo que ele está dizendo uma coisa que ele não está dizendo. Tome cuidado com isso. Outra coisa que acontece: o que comer e o que beber, por exemplo, né? Como o texto está nos dizendo. Outro, ensinos denominacionais. Então, por exemplo, nós pertencemos a uma denominação, né? Somos da Igreja Batista, da denominação Batista. Recentemente, a denominação no Brasil aceitou a ordenação de mulheres, ministério pastoral feminino. Veja, estão adicionando uma regra na denominação que a Bíblia não tem. Ministério de pastorado na Bíblia é para homens. Isso é muito claro. Quando a Bíblia diferencia pastorado de pastoreio. Agora, é possível a mulher ter dom de pastorear? É possível, sim. Mulher exercer o pastoreio de outras mulheres na igreja e tal. Mas o ofício, o pastorado, como Paulo fala, são apenas para bispos. São apenas para presbíteros, que é a outra palavra usada, né? Masculino. Então tome muito cuidado. Regras colocadas por homens. Regras colocadas por homens. Outras coisas que acontecem, por exemplo, na igreja: pastores divorciados. Não é? A denominação está aceitando isso. A Bíblia diz que o pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher. E não é uma de cada vez não, tá? Ela está dizendo para a vida. Pode casar de novo o pastor depois que a sua mulher morrer. E você não pode matar também, tá? Tem que ser morte natural. Ok? Está cheio de pastor por aí na terceiro, quarto casamento. A Bíblia condena isso. A
A gente bota a regra onde não tem regra e a gente tira a regra onde tem regra. Conheci uma pastora que o marido dela exigia que ela fosse pastora, mas ela dizia assim: não, eu não concordo com isso não é bíblico. Mas o marido exigia que ela fosse pastora. Contribuição financeira, falando sobre isso. Eu me lembro que eu conheci muito pastor batista, né? E tem aquele orgulho, né? Nós, os batistas, né? É mais batista do que crente, né? Tem que tomar cuidado com isso. Construção de prédios, por exemplo. Se você prestar atenção, a maioria das igrejas batistas antigas, a nossa igreja não é assim, né? Mas a maioria das primeiras igrejas batistas tem umas colunas na frente grandona, já viu já? E o teto em cima assim, ele tem um triângulo grandão. Sabe o que é aquilo ali? Arquitetura maçônica. A maioria das primeiras igrejas batistas foram fundadas por maçons, lideradas por maçons. Por isso que a gente tem tantas tradições que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com um grupo de homens que estipularam regras como os fariseus faziam, né? Cuidado com isso também. Linguagem gospel. Uma vez eu estava num encontro de pastores, num congresso, estava na fila para pegar o meu material. Eu contei essa, né? Encontrei um amigo meu do seminário de 10 anos atrás. Falei: caramba, cara, você está aqui. Eu dei um abraço nele e falei: cara, quanto tempo eu não te vejo, que saudade e tal, não sei o quê. Poxa, cara, que bom te encontrar aqui. Era numa cidade distante, estava eu e o Creuze até. Aí tinha um pastor na frente, ele virou para trás assim para mim e falou assim: cara, isso é a linguagem que um pastor tem? Tipo de reunião, por exemplo, né? Então, na nossa reunião da igreja, o nosso culto é avivado, né? Nosso culto é aquele culto ali da igreja tal é muito gelado, aqui é avivado, eu gostei, o louvor é animado. Quem disse que tem que ser assim? De onde vêm essas especulações, essas estipulações? Não, o culto não pode bater palma, todo mundo fica quieto, sentado, aquele silêncio. Quem disse que tem que ser assim? Regras humanas. Regras humanas. O que a Bíblia diz sobre o culto, sobre a reunião dos santos? A gente precisa ler a Bíblia. Outra forma, outro bloco de ensinos que a gente tem nas igrejas, que não são bíblicos, que são especulações assim como os fariseus faziam, está relacionado quando a gente tira ensinos que a Bíblia diz para ter e a gente não faz. Ficou claro isso? Por exemplo, casamento, divórcio e recasamento. O que a Bíblia fala sobre casamento, sobre divórcio e sobre recasamento? Virou o samba do branquelo doido, gente, para não ser racista, né? Virou o samba do branquelo doido. Você vai nas igrejas aí, a galera já casou 2, 3 vezes, aí um casa com o outro, daqui a pouco separa, aí troca de casal. É uma coisa maluca. Tem criança aqui? Não. Adolescente dá para ouvir, né? Teve uma congregação aí, eu não vou falar, mas do interior de São Paulo, encontro de casais, gente. Acho que o Fábio lembra disso aí. Encontro de casais, foi num hotel, né? Aí tinham lá vários quartos, crente, hein? Vários quartos, uma mulher dentro de cada quarto, tranca a porta, pega uma caixinha, joga as chaves todas dentro. Cada homem pega uma chave aí. Encontro de casais. Não pode pegar 2 também, né? Já pensou nisso? A quantas anda o nosso ensinamento sobre isso? Relacionamento entre crentes, por exemplo. Namoro. Relativização do namoro. Quantas pessoas estão por aí nas igrejas namorando pessoas que não são crentes, em julgo desigual? E a gente faz vista grossa para isso, gente. Não faz? E relacionamentos, comunhão. Você sabe que o irmão não fala com fulano, o Beltrano
quebrou o pau com cicrano, o outro ali não fala com não sei quem, porque não cumprimentou outro dia, e a gente convive com isso. E o que a Bíblia fala de como a gente deve se comportar quando souber que tem divisões entre nós. Outro bloco de ensino, por exemplo, é quando a gente tira o peso de alguns ensinos. Então veja, tem ensino que a gente põe que a Bíblia não põe, tem ensino que a Bíblia põe e a gente tira, e tem ensino que a Bíblia diz e a gente tira o peso dele. Por exemplo, santidade. Processo de santificação na igreja. Outro exemplo, por exemplo, dentro da santificação, as pessoas dizem assim: não é bem assim, né? O jovem pode namorar, pode beijar na boca, qual que é o problema? É jovem. Outra frase que as pessoas falam, o Creus ouviu isso, de uma pessoa que era membro dessa igreja: pastor, na teoria a Bíblia é uma coisa, mas na prática é outra, né? Entendi. São jovens, deixa eles. Você é muito radical. É outro contexto da Bíblia. Hoje estamos em outros tempos. Não é bem isso, não acho que seja isso que o texto está ensinando. Deus é amor, não pode ser desse jeito. Bom, a adoração é falsa quando se baseia nas ideias humanas, é isso que diz o versículo 9. Devemos ter muito cuidado e nos sondar para analisar o nosso coração e nossas intenções. Não devemos colocar lei onde não existe e Deus não ensina, nem tirar de onde Deus já ordenou. O que nos livra de uma religião falsa e distorcida, de um relacionamento abusivo com a Bíblia e com a religião, é conhecer o que estamos seguindo. Isso nos livrará dos ensinos farisaicos que nós mesmos colocamos, regras que nós nem sabemos de onde veio, exigências que seguimos sem ter base bíblica para fundamentá-la. Esse foi o principal erro dos fariseus: exigir o que Deus não exige e tirar o que Deus não tirou. Não seja como um fariseu e busque o ensino adequado e o aplique confrontando a sua vida e o seu caráter. Amém? Quero orar por isso, lembrando que a Bíblia é a nossa única fé, nossa única regra de fé e prática. Feche os teus olhos, querido. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e funciona, Pai, eficaz. Te agradecemos por esse tempo aqui de reflexão. Perdoa porque a gente exige mais do que a tua palavra exige, e a gente também sonega verdades que o Senhor exige, Senhor. Queremos pedir perdão por isso. Nos ajuda como igreja a centralizarmos a nossa vida nos teus ensinamentos. E eu sei que para isso a gente precisa conhecê-lo. Não é possível empurrar com a barriga, levar de qualquer jeito a vida cristã. Nos ajuda nisso, nós oramos e te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém.